Boa noite. O diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, sugere arquivar o inquérito contra Michel Temer. O presidente é investigado por suspeita de favorecer a empresa Rodrimar na prorrogação de contratos no Porto de Santos. E o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, intima Segovia a dar explicações. Um caça israelense é derrubado num bombardeio na Síria. Sábado de carnaval, os blocos tomam as ruas das maiores cidades brasileiras. As escolas de samba de São Paulo dão um show na primeira noite de desfiles. E as do Rio driblam a crise e preparam as surpresas que vão apresentar na Avenida. No esporte, o Flamengo está na final da Taça Guanabara. Saem as primeiras medalhas na Olimpíada de Inverno. E as Coreias do Norte e do Sul fazem história no gelo. Agora, no Jornal Nacional. Delegados da Polícia Federal criticaram duramente o diretor-geral da corporação, Fernando Segovia. Em entrevista à agência Reuters, ele disse que o inquérito, ainda em andamento, contra o presidente Temer sobre o setor de portos, em tese, poderia ser arquivado. Segovia foi nomeado para o cargo por indicação do MDB, com o apoio do ex-presidente José Sarney. A entrevista do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, foi publicada no site da agência Reuters Brasil. Segundo a reportagem, Fernando Segovia disse que a PF deve pedir o arquivamento de um inquérito que investiga o presidente Michel Temer. A suspeita de que Temer tenha beneficiado a empresa Rodrimar, que opera no Porto de Santos, com a edição de um decreto que prorroga contratos de concessão no Porto em maio do ano passado. O prazo passou de 25 para 35 anos, podendo ser prorrogado para 70 anos. Ainda de acordo com a agência, o chefe da Polícia Federal disse que a tendência é que a PF recomende o arquivamento da investigação, porque até o momento as investigações não comprovaram que houve pagamento de propina. Fernando Segovia disse, abre aspas, o que a gente vê é que o próprio decreto em tese não ajudou a empresa. Em tese, se houve corrupção ou ato de corrupção, não se tem notícia do benefício. O benefício não existiu. Não se fala e não se tem notícia ainda de dinheiro de corrupção. Qual foi a ordem monetária, se é que houve? Até agora, não apareceu absolutamente nada que desse base de ter uma corrupção. Fecha aspas. Telefonemas gravados com autorização do Supremo mostraram auxiliares do presidente Michel Temer conversando sobre esse decreto. Entre eles, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, famoso por ter sido flagrado em uma corridinha com a mala de R$500 mil entregue pela JBS. Rocha Loures aparece em uma conversa gravada com Gustavo Rocha, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, defendendo interesses de empresas que atuam nos portos brasileiros. Eles falam sobre uma mudança no decreto sobre portos que poderia beneficiar também quem conseguiu concessões antes de 1993, caso da Rodrimar. Gustavo, no entanto, alerta que Temer ficaria exposto demais. O decreto dos portos foi assinado sem incluir as concessões anteriores a 93. O delegado responsável pelo inquérito, Kleiber Malta Lopes, encaminhou perguntas ao presidente Temer com o objetivo de esclarecer as suspeitas de suposto recebimento de propina por Temer e seus aliados. Na resposta, o presidente Temer criticou o delegado. Pouco antes de encerrado o prazo para entrega das respostas, Fernando Segovia teve uma reunião com o presidente Temer num encontro que inicialmente não constava da agenda oficial. Depois, Temer e Segovia tiveram uma segunda reunião, oficialmente para tratar de assuntos ligados à Polícia Federal. Na entrevista à Reuters, Fernando Segovia disse que pode até investigar o delegado que encaminhou as perguntas se houver uma reclamação formal da presidência, e completou. Ele pode ser repreendido, pode até ser suspenso, dependendo da conduta que ele tomou em relação ao presidente. A opinião do diretor-geral da Polícia Federal, no entanto, não é a mesma dos investigadores que estão à frente do caso. Para eles, o inquérito ainda não chegou a uma conclusão, as investigações têm avançado e ainda é muito cedo para se descartar qualquer hipótese. Os delegados ficaram surpresos e indignados com as declarações do chefe da Polícia Federal. E a reação foi inevitável. Delegados que atuam na Lava Jato enviaram esse texto num grupo de mensagens de celular aos colegas. A manifestação do diretor-geral da Polícia Federal, que está sendo noticiada pela imprensa, dando conta de que o inquérito que tem como investigado o presidente da República tende a ser arquivado, é uma manifestação pessoal e de responsabilidade dele. Ninguém da equipe de investigação foi consultado ou referenda essa manifestação.
inclusive pelo fato de que em 3 anos de Lava Jato no STF, nunca houve uma antecipação ou presunção de resultado de investigação pela imprensa. As associações de classe, que representam delegados, peritos e agentes da PF, se manifestaram, condenando a entrevista. Em nota, a Associação de Delegados da PF diz que, independentemente da posição que ocupe na instituição, nenhum dirigente deve se manifestar sobre investigações em andamento. A Federação Nacional dos Policiais Federais cobrou uma retratação de Fernando Segovia. Em nota, afirmou que os policiais federais esperam uma retratação pública desse posicionamento, além de uma mensagem dirigida ao público interno. E acrescentou que é preciso garantir o bom funcionamento dos nossos trabalhos, sem qualquer risco de que estaríamos vivenciando uma era de ingerências políticas em nossas investigações. Tanto o presidente Michel Temer quanto a Rodrimar têm negado qualquer irregularidade na edição do decreto. Além das críticas, as declarações de Segovia já provocaram também uma consequência de ordem prática. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito dos portos no Supremo, cobrou explicações do diretor-geral da Polícia Federal. O despacho do ministro Luiz Roberto Barroso saiu no início da tarde. No documento, o ministro Barroso ressalta que o diretor da Polícia Federal teria se manifestado sobre o mérito do inquérito ainda não concluído, ameaçando de sanções o delegado responsável, que deve ter autonomia para desenvolver o seu trabalho com isenção e livre de pressões. Que o inquérito tem diversas diligências pendentes, razão pela qual não devem ser objeto de comentários públicos, e que o inquérito não recebeu o relatório final do delegado encarregado, nem parecer da Procuradoria-Geral da República, e nem qualquer pronunciamento do relator, no caso, o ministro Barroso. O ministro diz ainda que tal conduta, se confirmada, é imprópria e pode, em tese, caracterizar infração administrativa e até mesmo penal. E determinou a intimação de Fernando Segovia para que confirme as declarações que foram publicadas, preste esclarecimentos e se abstenha de novas manifestações a respeito. Barroso ainda acionou o Ministério Público Federal para que tome as providências que entender cabíveis. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil criticou as declarações de Segovia e disse que chama a atenção a quantidade de detalhes que ele demonstrou ter sobre a investigação. Não é recomendável, não é apropriado que o diretor-geral da Polícia Federal comente fatos sobre uma investigação que está a cargo de outros delegados da instituição. Não podemos esquecer ainda que há poucos dias o diretor-geral da Polícia Federal esteve com um investigado e, portanto, é momento de dizermos que as instituições precisam passar à sociedade brasileira a noção exata de que todos nós queremos e precisamos fortalecer as nossas instituições. As declarações à agência Reuters repercutiram no mundo político. A oposição criticou. O diretor-geral da PF não pode ser comentarista de investigação em curso. E também jamais pode ameaçar, mesmo indiretamente, o delegado titular, como ele fez, com possíveis reprimendas. Ele não é consultor nem do Poder Judiciário, nem do Ministério Público. O ministro da Secretaria de Governo defendeu o diretor-geral da PF. Quanto ao conteúdo, ela verbaliza o óbvio. O presidente é inocente. Não existe nenhuma prova, nenhum indício da participação do presidente em ato ilícito que sequer aconteceu. Apesar da defesa pública, nos bastidores do governo, a avaliação é que as declarações do diretor-geral da Polícia Federal tiveram um forte efeito negativo, chamando a atenção novamente para o inquérito que investiga o presidente Michel Temer. E a intimação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal aumenta o desgaste político do governo. Segovia disse à TV Globo que vai comparecer ao gabinete do ministro Barroso com a transcrição da entrevista à Reuters e que vai dizer que suas declarações foram mal interpretadas pela imprensa, que não teve a intenção de interferir na investigação ou no trabalho do delegado responsável. Em nota aos servidores da Polícia Federal, Segovia afirmou que em momento algum disse à imprensa que o inquérito será arquivado, que o inquérito é conduzido pela equipe de policiais com toda a autonomia e isenção, sem interferência da direção-geral, que acompanha e vai continuar acompanhando todos os casos que possam ter grande repercussão social, e reafirmou a confiança nas equipes da Polícia Federal.
Mais de 2.000 munições para fuzis foram apreendidas na rodovia Rio-Santos, em Paraty. Elas estavam no painel de um carro. Entre os 4 presos está José Adailton de Lima Silva, comparsa do traficante Ney da Rocinha, que cumpre pena num presídio. O carregamento seria entregue a uma facção criminosa que tenta retomar o comando da venda de drogas na favela da Rocinha. Amanhã, uma reportagem especial do Fantástico vai mostrar um esquema milionário de roubo de cargas. Os bandidos desviavam mercadorias em 3 estados brasileiros e nessa quadrilha os motoristas se fingiam de vítimas, mas eram cúmplices. Os motoristas simulavam que eram agredidos. É só umas pancadas no olho para ficar hoje. Nós não vamos machucar muito, só um pouco. Uma cena marcante da semana, uma briga em posto de gasolina em São Paulo. O frentista atira e mata 2 pessoas. O que dizem as testemunhas? Ele não deu um tiro pro alto, ele não mostrou a arma, ele já tirou e atirou nos meninos a queima-roupa ali sem dó nem piedade. O foguete mais potente do mundo já está em órbita. A gente vai mostrar as novidades da corrida espacial. Porque empresários tão poderosos estão investindo tempo e muito dinheiro nesse projeto. Olha, ainda tem Carlinhos Brau, as rainhas do samba e o grande Martinho da Vila, que completa 80 anos em pleno carnaval e traz a família para comemorar aqui no palco do Fantástico. A Vila tá na boca da gente. É festa, é fantástico. Amanhã um pouco mais cedo, às 8h45 da noite, hora de Brasília. Nosso domingo juntos. Espero você. Um avião israelense foi abatido hoje após um bombardeio na Síria. Pouco depois, caças de Israel voltaram a atacar alvos iranianos no país vizinho. O caça F-16 da Força Aérea Israelense atacava bases de lançamento de drones iranianas instaladas em território sírio quando foi abatido. Baterias antiaéreas sírias derrubaram o jato, que caiu nas colinas de Golã, no norte de Israel, uma região disputada pelos 2 países. Os 2 pilotos conseguiram se ejetar antes da queda e estão internados. O governo de Israel disse que ordenou o ataque à Síria depois que um drone iraniano invadiu o espaço aéreo israelense e foi derrubado. O Irã apoia o presidente sírio Bashar al-Assad e enviou forças especiais para combater os rebeldes que tentam derrubar o regime. O governo iraniano negou que o drone tenha invadido o espaço aéreo israelense. Um porta-voz militar israelense disse que a Síria está brincando com o fogo ao permitir que o Irã use seu território para atacar Israel. Daqui a pouco, milhões de foliões fazem a festa no sábado de carnaval. E os maiores blocos do Rio e do Recife comemoram o aniversário. De carnaval levou aí milhões de foliões para as ruas pelo Brasil. Só no Rio, 75 blocos desfilaram hoje. 2 patrimônios culturais do Rio foram para as ruas neste sábado. A banda de Ipanema já sai a 53 carnavais, sem carro de som. Os músicos vão no chão mesmo, bem perto da multidão. O carnaval de rua começou cedo, com o desfile do bloco mais antigo do Rio. O Cordão da Bola Preta comemorou 100 anos, arrastando milhares de pessoas pelas ruas do centro. O bola é o que mais representa o Brasil. O bola é uma mistura de todas as tribos. Mas o Carnaval do Rio não é só tradição. No bloco da Favorita não teve samba nem marchinha. Foi a batida do funk que embalou o folião. Aqui em São Paulo, o pessoal tem um nome carinhoso para os blocos de rua. São os bloquinhos. Esse diminutivo tinha sentido 5, 6 anos atrás. Agora, com as ruas tomadas pela multidão, São Paulo e o Carnaval tem cada vez mais um a cara do outro. Plurais, diversificados e principalmente gigantescos. A gente está aqui com 100 mil pessoas. Na terra dos imigrantes, Carnaval é para gregos e indianos. E não é só fantasia. Na Índia, a gente tem essa cultura muito forte de festa de rua. É para todas as fantasias e todos os ritmos.
uma mistura bem paulistana. Carnaval vale tudo, né? O legal é as pessoas colocarem pra fora as suas fantasias e brincarem com isso. O forte do carnaval em Belo Horizonte são os blocos de rua. Só hoje foram 70 desfilando pela cidade. Nos 4 dias de folia vão ser 480. Esse aqui é o bloco Calixto, na região centro-sul. Olha só o que fez. Camarote nos apartamentos e nas casas dos belo-horizontinos. Arrastou mais de 100 mil foliões. O número de participantes no Carnaval de Belo Horizonte está se ampliando. E os horários da folia também. Hoje começou às 6 horas da manhã. O primeiro bloco, um dos maiores da capital mineira, foi o Então Brilha. Levou 400 mil foliões, segundo os organizadores. Teve trio elétrico, alegoria gigante e até coreografia na comissão de frente. As filhas gêmeas da cantora Ivete Sangalo nasceram na manhã deste sábado em Salvador. As meninas se chamam Marina e Helena. Num vídeo postado nas redes sociais, Ivete Sangalo aparece aí dançando com o marido Daniel, os irmãos e amigos, pouco antes de entrar na sala de parto. As meninas, com quase 3 quilos cada, devem receber alta em 3 dias. Agora há pouco, o marido de Ivete publicou uma foto das filhas. Nasceram pulando o carnaval. Saúde para todos. Aliás, por falar de Carnaval de Salvador, a cidade recebe todos os ritmos de braços abertos, mas o genuíno pagode baiano, esse não perde espaço e arrasta multidões pela cidade. Sai do chão! Xande comanda com a autoridade de quem tem 25 anos de carreira dedicada ao pagode. A multidão obedece e segue o trio. Uma batida que contagia, um ritmo que faz todo mundo rebolar. Com certeza, rebola, parou, rebolou, rebolou. O pagode baiano é um ritmo de massa, né? Vem do gueto e é do povo. Não é diferente com o dono do Rebolation. Léo Santana arrasta milhares de foliões. O chão nem aparece. A massa se sacode sem parar. O pagode baiano mostra sua força. Acho que é o swing, é a alegria, é aquela união do povo. As músicas com letras fáceis, de tipo de chicletezinho, de repetitivo, sabe? A letra inspira os passos da dança. Sim, porque pagode baiano precisa vir acompanhado de uma coreografia. Os fãs adoram. E mesmo em momentos como esse, com pouco espaço, eles dão um jeito e conseguem dançar. Aí estão eles que tanto ajudaram a popularizar as dancinhas do pagode. Até hoje, quando pedem para segurar o tchan, é isso que se vê. O que bate é o refrão. E uma coreografia fácil. Fácil também. Que aí o povo pega e vira um sucesso. O Psirico vem seguindo a receita e todo ano aposta numa música para fazer sucesso no carnaval. Carnaval da Bahia é isso aí. É música, é coreografia, é ritmo, é tudo isso. Vamos mostrar o Carnaval do Recife? Vamos lá. 2018 marca os 40 carnavais do Galo da Madrugada. A família que criou o Galo recebe convidados num café da manhã. 4 gerações e muita paixão envolvida. Seguindo meu pai, seguindo meu avô, meu bisavô Enéas. Uma equipe de 200 diretores trabalha sem improvisar. Tudo cronometrado. 3, 2, 1, fogo, 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 o Galo tá na rua, gente, o Galo tá na rua. 40 anos, bateu uma nostalgia e o Galo resolveu rever essas 4 décadas. Desde quando era um bloquinho cheio de pessoas fantasiadas de alma, até hoje. O repórter Francisco José foi um dos homenageados. E não falta quem faça homenagens ao próprio Galo. O Homem da Meia-Noite ganhou 30 réplicas e elas deram uma voltinha por aqui. Teve bolo pro aniversariante. Brinde também. E esses aí, perdidos no Galo, há 29 anos. Perdidos, mas de barriga cheia. Sobre a ponte, o Galo de 25 metros de altura assiste a milhares de pessoas de toda parte se espremerem no centro do Recife lotado. 40 carnavais, com gosto de quero mais.
Tudo debaixo de muito sol, a festa está só começando e os foliões querem saber como é que fica o tempo no domingo de carnaval. Então, aí assunto para Maju. Bom dia para você. Bom dia que eu digo todos os dias. Boa noite, Maria Júlia Coutinho. Como é que fica o domingo de carnaval? É o costume, Rodrigo. Boa noite para você, para Juliana e para todos. Olha só, começa pelo Nordeste, Rodrigo. Tempo firme nessa área amarela aqui que a gente vai ver no mapa, que pega grande parte da Bahia até lá o Piauí. Tempo dividido no Nordeste, porque tem chuva entre Maranhão e parte aí de Pernambuco. Salvador com chuvica fraca, rápida e refrescante. No Recife, a folia pode ser bem molhada. Em Maceió, quente e sequinha. O sul terá o desfile desta frente fria aqui que pode provocar chuva volumosa. Cerca de 40 milímetros em Porto Alegre e em Floripa. É muita coisa. Na fronteira com o Uruguai, o céu fica carrancudo. Agora, na maior parte do país, segue o baile do padrão verão, com sol, calor e pancadão de chuva. Em Campo Grande, já deve chover desde cedo. Em Rio Branco e em São Paulo, onde faz 32 graus, chove à tarde. No Rio, só se for chuva de confete e de suor, pois o sol vai estar de lascar, máxima de 39 graus aí, Rodrigo. Na Sapucaí à noite, tempo firme e calor também. Uau! Então, Juliana, a gente faz assim, um bom dia de domingo para você, Maju. E aí fica tudo certo. Para vocês também. Tchau, tchau. Valeu. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, foi convidado para visitar a Coreia do Norte. O convite veio da irmã do ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Foi mais um passo importante dado na Olimpíada de Inverno para a reaproximação dos dois países. O desejo está no rosto. Torcer por uma só Coreia. Essa aí, que aparece na bandeira branca num desenho sem fronteiras. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul vivem oficialmente em guerra. Apesar da trégua nos últimos tempos, nunca foi assinado um tratado de paz. Mas hoje, o esporte criou um novo acordo. Ainda que tenha sido por 1 hora, a duração de um jogo de hóquei. Jong Soo-yeon, jogadora norte-coreana, disse que ali era um só coração. Sem sul, sem norte, apenas Coreia. Ainda que esta união estivesse limitada a uma pista de gelo. A única presença norte-coreana na arquibancada foi a desse grupo de animadoras de torcida que veio acompanhando a delegação. Foi só elas chegarem que virou um tumulto, jornalistas do mundo inteiro em volta. E a gente tentou entrevistar uma delas, mas a resposta foi que não poderiam falar. Elas estavam ali com um único objetivo: coordenar movimentos e cantar. Mas a cada jogada, a música também era embalada por sul-coreanos. Jong Soo-yeon descreve a sensação. Era como se jogasse no meu próprio país. Povos que nem ao menos por telefone podem se falar, vibravam na mesma sintonia, na mesma direção. O jogo, a Coreia perdeu para a Suíça por 8-0. Mas a expectativa era por um resultado mais importante que este. Este torcedor disse: não tenho certeza de que haverá consequências positivas, mas espero que hoje tenha sido um passo. O recado foi dado e registrado pelo mundo inteiro. A primeira medalha da Olimpíada de Pyeongchang saiu para uma atleta da Suécia. Charlotte Kalla desbancou a maior vencedora da história dos Jogos de Inverno. O apelido Dama de Ferro não é à toa. Marit Bjørgen é a grande estrela de um esporte que exige muita resistência: o esqui cross-country. A norueguesa é a atleta de inverno mais vencedora de todos os tempos entre as mulheres. Tem 6 ouros, 11 pódios no total. Mas Bjørgen perdeu por pouco a medalha de ouro neste sábado, na final de 15 quilômetros que combina 2 estilos. O clássico, em que o atleta move os esquis para frente e para trás dentro de um trilho na neve, e o estilo livre, em que o movimento parece o de um patinador. Foi da sueca Charlotte Kalla a honra de conquistar a primeira medalha dos Jogos de Pyeongchang. Marit é uma grande inspiração para mim. Tenho que estar no meu nível máximo, porque ela é sempre forte, disse a sueca campeã olímpica.
Bjørgen tem 37 anos. Essa é a última Olimpíada dela. E a norueguesa quer se aposentar com outro recorde. Esse ainda mais impressionante. Ela ainda disputa 4 provas. Se ganhar 3 medalhas, chega a 14 pódios na carreira. Ultrapassa o compatriota Ole Bjørndalen e se torna a maior medalhista de inverno de todos os tempos. Claro que é um sonho, mas não penso nisso agora. Estou competindo e quero esperar até o fim desses jogos para saber quantas medalhas serão, afirma Bjørgen. Para os apaixonados torcedores noruegueses, país com tanta tradição nos esportes de inverno, Bjørgen é a número 1. Ela é uma estrela na Noruega e, além disso, tem um comportamento exemplar. Ela é a minha favorita. She's my favorite. She's my favorite. Amanhã começam os desfiles das escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio. O repórter Pedro Bassan visitou os barracões da cidade do samba e antecipa o que vai ser apresentado na Sapucaí. Muito trabalho e pouco dinheiro. Essa era a lei em todos os barracões. Mas o carnaval tem o poder de virar a realidade do avesso e fez da crise uma oportunidade. Tem uma máxima do carnaval que é tirar da cabeça o que não tem no bolso. E eu acho que é isso, carnaval é isso. Carnaval é uma festa de um povo que aprendeu com a dificuldade a se superar. A história da folia ensina a lição. Nos anos mais difíceis, os melhores carnavais. E é com o pé no chão que se criam as maiores viagens. Namastê. A mocidade independente foi à Índia e voltou. Eu trago a Índia para o Brasil. Eu quero mostrar para os brasileiros que muita coisa que foi incorporada à nossa cultura, ao nosso jeito de ser, à nossa identidade, muita gente não sabe que veio de lá. E esse panda veio da China para brincar em Madureira. O Império Serrano vai juntar a ginga da bateria ao ritmo do tambor chinês. A escola 9 vezes campeã passou 9 anos longe do grupo especial. Agora quer mostrar que, assim como o Império do Oriente, o Império do Samba também despertou. A Imperatriz não foi tão longe, mas viajou no tempo para celebrar os 200 anos do Museu Nacional. A Imperatriz levanta essa bandeira da cultura, né, do conhecimento. O Museu Nacional é um museu que ajudou a formar muitos brasileiros e precisa ser olhado com mais carinho. O acervo da União da Ilha são os sabores do Brasil. A escola foi até a África buscar os ingredientes dessa muqueca e, no caminho, ainda descobriu muitas frutas para a sobremesa. E depois de esvaziar o prato, é hora de ver televisão. Eu estou aqui para confundir e não para explicar. Vai para o trono ou não vai? Para tentar ser campeã pela primeira vez, a Grande Rio vai reviver um campeão de audiência. Chacrinha e a Buzina vão cair no samba. O velho guerreiro tá de olho, porque a concorrência também tem uma atração de peso. A Unidos da Tijuca vai mostrar as 1000 faces de Miguel Falabella. Muitas histórias e muito talento na Sapucaí. Na tela ou na avenida, Falabella traz com ele o nosso próximo sorriso. Mas o desfile desse ano vai além da diversão. Em muitas escolas, o bom humor é só a embalagem de um carnaval de protesto. O carnaval ele tem que ser um porta-voz da cidade, do país, do momento em que a gente vive. Na Mangueira, a crise é o enredo. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. A escola vai lembrar os carnavais de antigamente, para dizer que a festa nasceu pobre e cresceu simples, e que o importante é o samba no pé. O luxo também não foi convidado para o barracão da Beija-Flor.
A história de Frankenstein vai nos lembrar da miséria e da monstruosidade do cotidiano. A São Clemente vai falar sobre a dona deste portal, a Escola Nacional de Belas Artes, que foi criada por Dom João VI em 1816. Formou alguns dos maiores artistas do país e alguns dos maiores carnavalescos também. E a faculdade, que ajuda tanto o carnaval, agora está precisando de ajuda. Não tem nem sede própria para funcionar. Da Escola de Belas Artes para as escolas de samba, a professora Rosa Magalhães percorreu esse caminho. E nesse ano, criou para Portela um enredo que defende a livre circulação das pessoas por todos os caminhos do mundo. E nós todos viemos de algum imigrante, né? O protesto da Tuiuti está num simples ponto de interrogação. A escola marca os 130 anos da Lei Áurea com a pergunta: está extinta a escravidão? O Salgueiro traz um Egito negro e rosa-choque, pedindo respeito pelas mulheres. São as senhoras do ventre do mundo, deusas, rainhas, guerreiras e mães. Mas só protesta quem tem esperança. Inconformada com o presente, a Vila Isabel vai falar do futuro. Onde a gente preserva a natureza, onde a gente tem energia limpa, a gente tenha boa alimentação e a gente tenha tudo aquilo que a tecnologia vai nos oferecer nesse nosso futuro. E o melhor é que esse amanhã imaginado nem é tão distante assim. É amanhã mesmo, na Sapucaí. É aqui mesmo, onde tudo se transforma e o carnaval ganha sua dimensão mágica. Esse aqui é o Estúdio Globeleza, que está prontinho. Fátima Bernardes, Alex Escobar, a festa é com vocês. Bom, antes do carnaval, acho que a grande preocupação carnavalesca, os componentes e até nossa, era com a tal da crise, com a dificuldade que todo mundo enfrentou para colocar esse carnaval na rua. Mas depois do que a gente viu, eu tenho certeza que a festa está super bonita e você não vai se arrepender de acompanhar. As escolas estão lindas, a gente ouviu falar muito em criatividade, né, conversando com os carnavalescos, e pé no chão também. E olha, se o carnaval tem pé no chão, tem emoção. Esse vai ser o carnaval da emoção, não perca. A gente vai se ver na Globo. Já em São Paulo, daqui a pouco começa a segunda noite dos desfiles das escolas do Grupo Especial. Então vamos conversar com o repórter José Roberto Burnier, que já está a postos no Sambódromo. Fala aí, Burnier, boa noite. Oi, Juliana, boa noite para você, Rodrigo, boa noite a todos. Hoje é dia de Maria vai com as outras, todos por um por todos. A voz do samba é a voz de Deus. São os ditos populares que vão ser homenageados pela X9 paulistana, a primeira escola a entrar na avenida nesse segundo e último dia do desfile do Grupo Especial de São Paulo. Pela ordem, depois virão Império de Casa Verde, Mocidade Alegre, Vai, Gaviões da Fiel, Dragões da Real e Unidos de Vila Maria. Todo mundo prometendo fazer um belíssimo desfile, assim como fizeram as 7 primeiras escolas no primeiro dia. Quer ver um resumo de como foi a festa de ontem? Pois eu vou usar um dito que pode virar popular, que eu acabei de inventar. Mal posso esperar para ver a reportagem do Alberto Gaspar. O enredo era sobre filmes de terror. E a escola independente tricolor viveu mesmo cenas de mexer com os nervos. O primeiro carro quebrou pouco antes do desfile. Correria para consertar. O comandante e a madrinha da bateria tentavam espantar o medo. A gente tá com Deus, Deus tá olhando pra gente. Terror é só enredo. A gente tem nervosismo, né? Diferente de medo. Deu tempo, a escola partiu, mas o carro quebrou de novo e só foi em frente rebocado. Atrapalhou um pouco o ritmo de um carnaval de belas fantasias e alegorias. E foi assim, entre um susto e outro, que começou a primeira noite aqui no Sambódromo paulistano. Na sequência veio a Peruche e veio com samba na veia, homenageando um gigante, um mestre, em época de comemoração especial. Martinho da Vila completa 80 anos na segunda-feira. Só podia ter nascido em fevereiro. Em pleno carnaval. A conversa foi curta porque ele já estava subindo para a posição de destaque no carro. A filha Martinália foi adiante. É bonito demais ter essa homenagem para ele, né? Oitentão,
na avenida. Quem também fez bonito se reinventando foi a Acadêmicos do Tucuruvi, que perdeu a maior parte das fantasias num incêndio no começo de janeiro. Na ala das baianas, só um exemplo do modelo original. Era bem bonita, mas não deixa de ser bonita da mesma forma. Sempre baiana, não pode perder o ritmo. Ritmo que não faltou mesmo com a escola desfilando fora da competição, sem risco de ser rebaixada, por uma decisão da Liga das Escolas. Muda o jeito de desfilar? Não, não muda nada. Só aumenta a vontade de mostrar o porquê que nós somos acadêmicos do Tucuruvi. É show na galeria, meu Tucuruvi. Que árvore era essa abrindo o desfile da Mancha Verde? O carnavalesco explicou. Era parte da homenagem ao Grupo Fundo de Quintal, fundado no Rio há 40 anos. Eles costumavam fazer as rodas de samba no bloco Cacique de Ramos, a sombra dessa tamarineira. Com certeza da fruta. Da tamarineira da samba, né? Vou fazer 81 anos. Eu tô recebendo o maior presente. E que aglomeração era essa com todo mundo querendo ver, filmar, tirar fotografia? Ah, tá. A estrela Viviane Araújo. Na Acadêmicos do Tatuapé, campeã de 2017, defendendo o título, quem bateu um bolão foi a bateria, cheia de audácia. Com o enredo que falava do Maranhão, teve até reggae no samba. Eu quero ouvir vocês agora. Só vocês. O break da bateria com reggae fica maravilhoso, a ala musical cantando, a escola cantando todos juntos, fica maravilhoso. Um desfile muito elogiado também em outros quesitos. A Rosas de Ouro foi para a avenida e para a estrada, falar da vida dos caminhoneiros. Não podia faltar música sertaneja. E em carne e osso, com Maiara e Maraísa. O Brasil é sertanejo, o Brasil é carnavalesco. É um momento único na nossa vida, que seja a primeira de muitas. Eu falo pra todo mundo, tem que viver isso pelo menos uma vez na vida, minha gente. A Tom Maior fechou a noite de desfiles com o dia já amanhecendo, sem sono nenhum. Você se tira força da onde você nem imagina. E você vai cantar, vai evoluir e vai fazer um carnaval para todo mundo aplaudir. O enredo falou da escola carioca Imperatriz Leopoldinense e da inspiradora dela, a própria Imperatriz, que também foi rainha de Portugal. Leopoldina teve seu Dom Pedro. A bateria da escola, 250. E hoje tem muito mais. Aproveite a festa. O Carnaval na Globo é depois de Big Brother Brasil. Boa noite. Boa noite. Ótimo carnaval. As meninas se chamam Marina e Helena. Num vídeo postado nas redes sociais, Ivete Sangalo aparece aí dançando com o marido Daniel, os irmãos e amigos, pouco antes de entrar na sala de parto. As meninas, com quase 3 quilos cada, devem receber alta em 3 dias. Agora há pouco, o marido de Ivete publicou uma foto das filhas. Nasceram pulando o carnaval. Saúde para todos. Aliás, por falar de Carnaval de Salvador, a cidade recebe todos os ritmos de braços abertos, mas o genuíno pagode baiano, esse não perde espaço e arrasta multidões pela cidade. Sai do chão! Xande comanda com a autoridade de quem tem 25 anos de carreira dedicada ao pagode. A multidão obedece e segue o trio. Uma batida que contagia, um ritmo que faz todo mundo rebolar. Com certeza, rebola, parou, rebolou, rebolou. O pagode baiano é um ritmo de massa, né? Vem do gueto e é do povo. Não é diferente com o dono do Rebolation. Léo Santana arrasta milhares de foliões. O chão nem aparece. A massa se sacode sem parar. O pagode baiano mostra sua força. Acho que é o swing, é a alegria, é aquela união do povo. As músicas com letras fáceis, de tipo de chicletezinho, de repetitivo, sabe? A letra inspira os passos da dança. Sim, porque pagode baiano precisa vir acompanhado de uma coreografia. Os fãs adoram. E mesmo em momentos como esse, com pouco espaço, eles dão um jeito e conseguem dançar. Aí estão eles que tanto ajudaram a popularizar as dancinhas do pagode. Até hoje, quando pedem para segurar o tchan, é isso que se vê. O que
bate o refrão. E uma coreografia fácil. Fácil também. Que aí o povo pega e vira um sucesso. O Psirico vem seguindo a receita e todo ano aposta numa música para fazer sucesso no carnaval. Carnaval da Bahia é isso aí. É música, é coreografia, é ritmo, é tudo isso. Vamos mostrar o Carnaval do Recife? Vamos lá. 2018 marca os 40 carnavais do Galo da Madrugada. A família que criou o Galo recebe convidados num café da manhã. 4 gerações e muita paixão envolvida. Seguindo meu pai, seguindo meu avô, meu bisavô Enéas. Uma equipe de 200 diretores trabalha sem improvisar. Tudo cronometrado. 3, 2, 1, fogo, 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 o Galo tá na rua, gente, o Galo tá na rua. 40 anos, bateu uma nostalgia e o Galo... A delegação. Foi só elas chegarem que virou um tumulto, jornalistas do mundo inteiro em volta. E a gente tentou entrevistar uma delas, mas a resposta foi que não poderiam falar. Elas estavam ali com um único objetivo: coordenar movimentos e cantar. Mas a cada jogada, a música também era embalada por sul-coreanos. Jong Soo-yeon descreve a sensação. Era como se jogasse no meu próprio país. Povos que nem ao menos por telefone podem se falar, vibravam na mesma sintonia, na mesma direção. O jogo, a Coreia perdeu para a Suíça por 8-0. Mas a expectativa era por um resultado mais importante que este. Este torcedor disse: não tenho certeza de que haverá consequências positivas, mas espero que hoje tenha sido um passo. O recado foi dado e registrado pelo mundo inteiro. A primeira medalha da Olimpíada de Pyeongchang saiu para uma atleta da Suécia. Charlotte Kalla desbancou a maior vencedora da história dos Jogos de Inverno. O apelido Dama de Ferro não é à toa. Marit Bjørgen é a grande estrela de um esporte que exige muita resistência: o esqui cross-country. A norueguesa é a atleta de inverno mais vencedora de todos os tempos entre as mulheres. Tem 6 ouros, 11 pódios no total. Mas Bjørgen perdeu por pouco a medalha de ouro neste sábado, na final de 15 quilômetros que combina 2 estilos. O clássico, em que o atleta move os esquis para frente e para trás dentro de um trilho na neve, e o estilo livre, em que o movimento parece o de um patinador. Foi da sueca Charlotte Kalla a honra de conquistar a primeira medalha dos Jogos de Pyeongchang. Marit é uma grande inspiração para mim. Tenho que estar no meu nível máximo, porque ela é sempre forte, disse a sueca campeã olímpica. Bjørgen tem 37 anos. Essa é a última Olimpíada dela. E a norueguesa quer se aposentar com outro recorde, esse ainda mais impressionante. Ela ainda disputa 4 provas. Se ganhar 3 medalhas, chega a 14 pódios na carreira. Ultrapassa o compatriota Ole Bjørndalen e se torna a maior medalhista de inverno de todos os tempos. Claro que é um sonho, mas não penso nisso agora. Estou competindo e quero esperar até o fim desses jogos para saber quantas medalhas serão, afirma Bjørgen. Para os apaixonados torcedores noruegueses, país com tanta tradição nos esportes de inverno, Bjørgen é a número 1. Ela é uma estrela na Noruega e, além disso, tem um comportamento exemplar. O despacho do ministro Luiz Roberto Barroso saiu no início da tarde. No documento, o ministro Barroso ressalta que o diretor da Polícia Federal teria se manifestado sobre o mérito do inquérito ainda não concluído, ameaçando de sanções o delegado responsável, que deve ter autonomia para desenvolver o seu trabalho com isenção e livre de pressões. Que o inquérito tem diversas diligências pendentes, razão pela qual não devem ser objeto de comentários públicos, e que o inquérito não recebeu o relatório final do delegado encarregado, nem parecer da Procuradoria-Geral da República, e nem qualquer pronunciamento do relator, no caso, o ministro Barroso. O ministro diz ainda que tal conduta, se confirmada, é imprópria e pode, em tese, caracterizar infração administrativa e até mesmo penal.
e determinou a intimação de Fernando Segovia para que confirme as declarações que foram publicadas, preste esclarecimentos e se abstenha de novas manifestações a respeito. Barroso ainda acionou o Ministério Público Federal para que tome as providências que entender cabíveis. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil criticou as declarações de Segovia e disse que chama a atenção a quantidade de detalhes que ele demonstrou ter sobre a investigação. Não é recomendável, não é apropriado que o diretor-geral da Polícia Federal comente fatos sobre uma investigação que está a cargo de outros delegados da instituição. Não podemos esquecer ainda que há poucos dias o diretor-geral da Polícia Federal esteve com um investigado e, portanto, é momento de dizermos que as instituições precisam passar à sociedade brasileira a noção exata de que todos nós queremos e precisamos fortalecer as nossas instituições. As declarações à agência Reuters repercutiram no mundo político. A oposição criticou. O diretor-geral da PF não pode ser comentarista de investigação em curso. E também jamais pode ameaçar, mesmo indiretamente, o delegado titular, como ele fez, com possíveis reprimendas. Ele não é consultor nem do Poder Judiciário, nem do Ministério Público. O ministro da Secretaria de Governo defendeu o diretor-geral da PF. Quanto ao conteúdo, ela verbaliza o óbvio. O presidente é inocente. Não existe nenhuma prova, nenhum indício da participação do presidente em ato ilícito que sequer aconteceu. Apesar da defesa pública, nos bastidores do governo, a avaliação é que as declarações do diretor-geral da Polícia Federal tiveram um forte efeito negativo, chamando a atenção novamente para o inquérito que investiga o presidente Michel Temer. E a intimação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal aumenta o desgaste político do governo. Tende a ser arquivado é uma manifestação pessoal e de responsabilidade dele. Ninguém da equipe de investigação foi consultado ou referenda essa manifestação, inclusive pelo fato de que, em 3 anos de Lava Jato no STF, nunca houve uma antecipação ou presunção de resultado de investigação pela imprensa. As associações de classe, que representam delegados, peritos e agentes da PF, se manifestaram, condenando a entrevista. Em nota, a Associação de Delegados da PF diz que, independentemente da posição que ocupe na instituição, nenhum dirigente deve se manifestar sobre investigações em andamento. A Federação Nacional dos Policiais Federais cobrou uma retratação de Fernando Segovia. Em nota, afirmou que os policiais federais esperam uma retratação pública desse posicionamento, além de uma mensagem dirigida ao público interno. E acrescentou que é preciso garantir o bom funcionamento dos nossos trabalhos, sem qualquer risco de que estaríamos vivenciando uma era de ingerências políticas em nossas investigações. Tanto o presidente Michel Temer quanto a Rodrimar têm negado qualquer irregularidade na edição do decreto. Além das críticas, as declarações de Segovia já provocaram também uma consequência de ordem prática. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito dos portos no Supremo, cobrou explicações do diretor-geral da Polícia Federal. O despacho do ministro Luiz Roberto Barroso saiu no início da tarde. No documento, o ministro Barroso ressalta que o diretor da Polícia Federal teria se manifestado sobre o mérito do inquérito ainda não concluído, ameaçando de sanções o delegado responsável, que deve ter autonomia para desenvolver o seu trabalho com isenção e livre de pressões. Que o inquérito tem diversas diligências pendentes, razão pela qual não devem ser objeto de comentários públicos, e que o inquérito não recebeu o relatório final do delegado encarregado, nem parecer da Procuradoria-Geral da República, e nem qualquer pronunciamento do relator, no caso, o ministro Barroso. O ministro diz ainda que tal conduta, se confirmada, é imprópria e pode, em tese, caracterizar infração administrativa e até mesmo penal, e determinou a intimação de Fernando Segovia para que confirme as declarações que foram publicadas, preste esclarecimentos e se abstenha de novas manifestações a respeito. Barroso ainda acionou o Ministério Público Federal para que tome as providências que entender cabíveis. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil criticou as declarações de Segovia e disse que chama a atenção a quantidade de detalhes que ele demonstrou ter sobre a investigação. Não é recomendável, não é apropriado
que o diretor-geral da Polícia Federal comente fatos sobre uma investigação que está a cargo de outros delegados. Dante é o samba no pé. O luxo também não foi convidado para o barracão da Beija-Flor. A história de Frankenstein vai nos lembrar da miséria e da monstruosidade do cotidiano. A São Clemente vai falar sobre a dona deste portal, a Escola Nacional de Belas Artes, que foi criada por Dom João VI em 1816. Formou alguns dos maiores artistas do país e alguns dos maiores carnavalescos também. E a faculdade, que ajuda tanto o carnaval, agora está precisando de ajuda. Não tem nem sede própria para funcionar. Da Escola de Belas Artes para as escolas de samba, a professora Rosa Magalhães percorreu esse caminho. E nesse ano, criou para a Portela um enredo que defende a livre circulação das pessoas por todos os caminhos do mundo. E nós todos viemos de algum imigrante, né? Não sou escravo de nenhum senhor. O protesto da Tuiuti está num simples ponto de interrogação. A escola marca os 130 anos da Lei Áurea com a pergunta: está extinta a escravidão? O Salgueiro traz um Egito negro e rosa-choque, pedindo respeito pelas mulheres. São as senhoras do ventre do mundo, deusas, rainhas, guerreiras e mães. Mas só protesta quem tem esperança. Inconformada com o presente, a Vila Isabel vai falar do futuro. Onde a gente preserva a natureza, onde a gente tem energia limpa, a gente tem a boa alimentação e a gente tenha tudo aquilo que a tecnologia vai nos oferecer nesse nosso futuro. E o melhor é que esse amanhã imaginado nem é tão distante assim. É amanhã mesmo, na Sapucaí. É aqui mesmo, onde tudo se transforma e o carnaval ganha sua dimensão mágica. Esse aqui é o Estúdio Globeleza, que está prontinho. Fátima Bernardes, Alex Escobar, a festa é com vocês. Bom, antes do carnaval, acho que a grande preocupação carnavalesca, os componentes e até nossa, era com a tal da crise, com a dificuldade que todo mundo enfrentou para colocar esse carnaval na rua. Mas depois do que a gente viu, eu tenho certeza que a festa está super bonita e você não vai se arrepender de acompanhar. As escolas estão lindas, a gente ouviu falar muito em criatividade, né, conversando com os carnavalescos, e pé no chão também. E olha, se o carnaval tem pé no chão, tem emoção. Esse vai ser o carnaval da emoção, não perca. A gente vai se ver na Globo. Já em São Paulo, daqui a pouco começa a segunda noite dos desfiles das escolas do Grupo Especial. Então vamos conversar com o repórter José Roberto Purnier, que já... Uma equipe de 200 diretores trabalha sem improvisar. Tudo cronometrado. 3, 2, 1, fogo, 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 o galo tá na rua, gente, o galo tá na rua. 40 anos. Bateu uma nostalgia e o Galo resolveu rever essas 4 décadas. Desde quando era um bloquinho cheio de pessoas fantasiadas de alma, até hoje. O repórter Francisco José foi um dos homenageados. E não falta quem faça homenagens ao próprio Galo. O Homem da Meia-Noite ganhou 30 réplicas e elas deram uma voltinha por aqui. Teve bolo pro aniversariante. Brinde também. E esses aí, perdidos no Galo, há 29 anos. Perdidos, mas de barriga cheia. Sobre a ponte, o Galo de 25 metros de altura assiste a milhares de pessoas de toda parte se espremerem no centro do Recife lotado. 40 carnavais, com gosto de quero mais. Tudo debaixo de muito sol, a festa está só começando e os foliões querem saber como é que fica o tempo no domingo de carnaval. Então, aí é assunto para Maju. Bom dia para você. Bom dia que eu digo todos os dias. Boa noite, Maria Júlia Coutinho. Como é que fica o domingo de carnaval?
É o costume, Rodrigo. Boa noite para você, para Juliana e para todos. Olha só, começa pelo Nordeste, Rodrigo. Tempo firme nessa área amarela aqui que a gente vai ver no mapa, que pega grande parte da Bahia até lá o Piauí. Tempo dividido no Nordeste, porque tem chuva entre Maranhão e parte aí de Pernambuco. Salvador com chuvica fraca, rápida e refrescante. No Recife, a folia pode ser bem molhada. Em Maceió, quente e sequinha. O sul terá o desfile desta frente fria aqui que pode provocar chuva volumosa. Cerca de 40 milímetros em Porto Alegre e em Floripa. É muita coisa. Na fronteira com o Uruguai, o céu fica carrancudo. Agora, na maior parte do país, segue o baile do padrão verão, com sol, calor e pancadão de chuva. Em Campo Grande, já deve chover desde cedo. Em Rio Branco e em São Paulo, onde faz 32 graus, chove à tarde. No Rio, só se for chuva de confete e de suor, pois o sol vai estar de lascar, máxima de 39 graus aí, Rodrigo. Na Sapucaí à noite, tempo firme e calor também. Uau! Então, Juliana, a gente faz assim, um bom dia de domingo para você, Maju. E aí fica tudo certo. Para vocês também. Tchau, tchau. Valeu. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, foi convidado para visitar a Coreia do Norte. O convite veio da irmã do ditador norte-coreano, Kim Jong-un. 40 carnavais, com gosto de quero mais. Tudo debaixo de muito sol, a festa está só começando e os foliões querem saber como é que fica o tempo no domingo de carnaval. Então, aí é assunto para Maju. Bom dia para você. Bom dia que eu digo todos os dias. Boa noite, Maria Júlia Coutinho. Como é que fica o domingo de carnaval? É o costume, Rodrigo. Boa noite para você, para Juliana e para todos. Olha só, começa pelo Nordeste, Rodrigo. Tempo firme nessa área amarela aqui que a gente vai ver no mapa, que pega grande parte da Bahia até lá o Piauí. Tempo dividido no Nordeste, porque tem chuva entre Maranhão e parte aí de Pernambuco. Salvador com chuvica fraca, rápida e refrescante. No Recife, a folia pode ser bem molhada. Em Maceió, quente e sequinha. O sul terá o desfile desta frente fria aqui que pode provocar chuva volumosa. Cerca de 40 milímetros em Porto Alegre e em Floripa. É muita coisa. Na fronteira com o Uruguai, o céu fica carrancudo. Agora, na maior parte do país, segue o baile do padrão verão, com sol, calor e pancadão de chuva. Em Campo Grande, já deve chover desde cedo. Em Rio Branco e em São Paulo, onde faz 32 graus, chove à tarde. No Rio, só se for chuva de confete e de suor, pois o sol vai estar de lascar, máxima de 39 graus aí, Rodrigo. Na Sapucaí à noite, tempo firme e calor também. Uau! Então, Juliana, a gente faz assim, um bom dia de domingo para você, Maju. E aí fica tudo certo. Para vocês também. Tchau, tchau. Valeu. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, foi convidado para visitar a Coreia do Norte. O convite veio da irmã do ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Foi mais um passo importante dado na Olimpíada de Inverno para a reaproximação dos dois países. O desejo está no rosto. Torcer por uma só Coreia. Essa aí, que aparece na bandeira branca num desenho sem fronteiras. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul vivem oficialmente em guerra. Apesar da trégua nos últimos tempos, nunca foi assinado um tratado de paz. Mas hoje, o esporte criou um novo acordo. Ainda que tenha sido por uma hora, a duração de um jogo de hóquei. Jong Soo-yeon, jogadora norte-coreana, disse que ali eram um só coração. Sem sul, sem norte, apenas Coreia. Ainda que esta união estivesse limitada a uma pista de gelo. A única presença norte-coreana na arquibancada foi a desse grupo de animadoras de torcida que veio acompanhando a delegação. Foi só elas chegarem que virou um tumulto, jornalistas do mundo inteiro, de paz. Mas hoje, o esporte criou um novo acordo. Ainda que tenha sido por uma hora, a duração de um jogo de hóquei. Jong Soo-yeon, jogadora norte-coreana, disse que ali eram um só coração. Sem sul, sem norte, apenas Coreia. Ainda que esta união estivesse limitada a uma pista de gelo. A única presença norte-coreana na arquibancada foi a desse grupo
de animadoras de torcida que veio acompanhando a delegação. Foi só elas chegarem que virou um tumulto, jornalistas do mundo inteiro em volta. E a gente tentou entrevistar uma delas, mas a resposta foi que não poderiam falar. Elas estavam ali com um único objetivo: coordenar movimentos e cantar. Mas a cada jogada, a música também era embalada por sul-coreanos. Jong Soo-yeon descreve a sensação. Era como se jogasse no meu próprio país. Povos que nem ao menos por telefone podem se falar, vibravam na mesma sintonia, na mesma direção. O jogo, a Coreia perdeu para a Suíça por 8-0. Mas a expectativa era por um resultado mais importante que este. Este torcedor disse: não tenho certeza de que haverá consequências positivas, mas espero que hoje tenha sido um passo. O recado foi dado e registrado pelo mundo inteiro. A primeira medalha da Olimpíada de Pyeongchang saiu para uma atleta da Suécia. Charlotte Kalla desbancou a maior vencedora da história dos Jogos de Inverno. O apelido Dama de Ferro não é à toa. Marit Bjørgen é a grande estrela de um esporte que exige muita resistência: o esqui cross-country. A norueguesa é a atleta de inverno mais vencedora de todos os tempos entre as mulheres. Tem 6 ouros, 11 pódios no total. Mas Bjørgen perdeu por pouco a medalha de ouro neste sábado, na final de 15 quilômetros que combina 2 estilos: o clássico, em que o atleta move os esquis para frente e para trás dentro de um trilho na neve, e o estilo livre, em que o movimento parece o de um patinador. Foi da sueca Charlotte Kalla a honra de conquistar a primeira medalha dos Jogos de Pyeongchang. Marit é uma grande inspiração para mim. Tenho que estar no meu nível máximo, porque ela é sempre forte, disse a sueca campeã olímpica. Bjørgen tem 37 anos. Essa é a última Olimpíada dela. E a norueguesa quer se aposentar com outro recorde, esse ainda mais impressionante. Ela ainda disputa 4 provas. Se ganhar 3 medalhas, chega a 14 pódios na carreira. Ultrapassa o compatriota Ole Bjørndalen e se torna a maior medalhista. Tentam derrubar o regime. O governo iraniano negou que o drone tenha invadido o espaço aéreo israelense. Um porta-voz militar israelense disse que a Síria está brincando com o fogo ao permitir que o Irã use seu território para atacar Israel. Daqui a pouco, milhões de foliões fazem a festa no sábado de carnaval. E os maiores blocos do Rio e do Recife comemoram o aniversário. O de carnaval levou aí milhões de foliões para as ruas pelo Brasil. Só no Rio, 75 blocos desfilaram hoje. 2 patrimônios culturais do Rio foram para as ruas neste sábado. A banda de Ipanema já sai a 53 carnavais, sem carro de som. Os músicos vão no chão mesmo, bem perto da multidão. O carnaval de rua começou cedo, com o desfile do bloco mais antigo do Rio. O Cordão da Bola Preta comemorou 100 anos, arrastando milhares de pessoas pelas ruas do centro. O bola é o que mais representa o Brasil. O bola é uma mistura de todas as tribos. Mas o Carnaval do Rio não é só tradição. No bloco da Favorita não teve samba nem marchinha. Foi a batida do funk que embalou o folião. Aqui em São Paulo, o pessoal tem um nome carinhoso para os blocos de rua. São os bloquinhos. Esse diminutivo tinha sentido 5, 6 anos atrás. Agora, com as ruas tomadas pela multidão, São Paulo e o Carnaval tem cada vez mais um a cara do outro. Plurais, diversificados e principalmente gigantescos. A gente está aqui com 100 mil pessoas. Na terra dos imigrantes, Carnaval é para gregos e indianos. E não é só fantasia. Na Índia, a gente tem essa cultura muito forte de festa de rua. É para todas as fantasias e todos os ritmos. Uma mistura bem paulistana. Carnaval vale tudo, né? O legal é as pessoas colocarem pra fora as suas fantasias e brincarem com isso. O forte do Carnaval em Belo Horizonte
importantes são os blocos de rua. Só hoje foram 70 desfilando pela cidade. Nos 4 dias de folia vão ser 480. Esse aqui é o bloco Calixto, na região centro-sul. Olha só o que fez. Camarote nos apartamentos e nas casas dos Belo-Horizontinos. Arrastou mais de 100 mil foliões. O número de participantes no Carnaval de Belo Horizonte está se ampliando e os horários da folia também. Hoje começou às 6 horas da manhã. O primeiro bloco, um dos mais